Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo. Essa feliz oportunidade que vamos juntos meditar nas verdades da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, aproveita a oportunidade, se inscreva e seja visitado pelas reflexões, pela meditação, pela Palavra do Senhor. Quero ler apenas 3 versículos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos 9, 10 e 11. Para, através dessa palavra, sermos edificados em Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganes, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Interessante que o Espírito Santo está arguindo uma pergunta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus trabalha muitas vezes assim. Podemos observar, assim como Deus trabalha, Jesus trabalhou assim, e o Espírito Santo vem dessa mesma forma, usando o apóstolo Paulo, levantando questionamento, levantando pergunta. Não é porque Deus está precisando de saber da resposta. É para que a resposta venha nos despertar, nos conscientizar. Quando Deus pergunta para Adão, por que fizeste isso? Quando Deus pergunta para a mulher, quando Deus repreende o profeta Balaão, não é que Deus precisa de uma resposta. É para que a resposta dessa pessoa ela possa ter uma compreensão, um despertamento, uma conscientização da verdade. A pergunta começa: não sabeis? Sabiam? Sabiam? Os irmãos da igreja de Coríntios que recebeu essa carta, que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever, sabiam que os injustos não herdam o reino dos céus. E por que se questiona assim, não sabeis? Por que argui o não sabeis? É para que o Espírito Santo tenha lugar de trazer a memória, de trazer a lembrança, de se fazer lembrar as verdades da palavra do Senhor. E não sabeis que os injustos, aqueles que não são justos, os injustos, aqueles que estão misturando o leite genuíno da palavra de Deus, acrescentando outras coisas, tirando do leite essa genuinidade, aí misturando. Irineu de Lyon, do século II, o livro que ele escreveu sobre heresias, ele diz que os incautos, os cheios de heresias daquela época, como existe nos nossos dias também, estão misturando gesso no leite puro e genuíno de Deus. E as pessoas estão tomando para sua própria condenação. Os injustos não herdarão o reino de Deus, porque os injustos escolher um caminho espaçoso, uma porta bem larga, bem o oposto do que o Senhor delineou, apontou e mostrou para os justos.
A pergunta é: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem não herdar o reino de Deus, qual é a sentença? É uma sentença pesada, é uma sentença dura. É a mesma sentença de Lucas, capítulo 16, o versículo 19, em que Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, e morreu tanto um como o outro, e o rico se encontra no inferno, e está sendo atormentado numa chama, e pede para que Lázaro possa colocar a ponta do seu dedo na água, e refrescar da sede que ele está, atormentado naquela chama. Isto é a herança dos injustos, que é o oposto da herança dos justos. Lembra que Jesus disse: quem crer em mim nunca terá sede? Mas qual sede que é? Não é a sede dos bens da terra, porque muitas vezes temos um objetivo de adquirir algo e não conseguimos. Não é a sede de beber água. Enquanto existirmos aqui na terra, vamos ter sede de tomar água. Não é a sede de realizações familiares. Mas qual sede é essa que Jesus diz? Quem crê em mim nunca terá sede. É aquela sede daquele que estava condenado no inferno e tinha uma sede insaciável, a ponto de pedir para que o mendigo colocasse o dedo na água para lhe refrescar a língua. Esta é a sede que não haverá. Jesus disse: quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. E o apóstolo Paulo continua. Escreveu: não vos engane, não vos enganeis, não vos enganes. E ele começa com uma classificação das pessoas que, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. É terrível ser enganado por alguém, mas pior ainda é quando nós nos enganamos a nós mesmos. Que terror ser iludido por si mesmo. Que terror quando estamos pegando informações de fora da palavra de Deus e estamos acreditando no que é mentira, no que é dolo, no que é falsidade, no que é mentiroso. Então a palavra de Deus está falando para nós: cuidado, não se engane, não fique iludido, não seja ludibriado em você mesmo, baseado na sua experiência, na sua consciência, no seu analisar as coisas, no seu se estribar no seu conhecimento. Não fique iludido, não se engane, não se engane. Por quê? Porque esta relação não herdará o reino de Deus. E o apóstolo Paulo está se referindo aqui primeiro. Os impuros, não se engane, os impuros, adolescentes, jovens ou adultos, que estão presos em impurezas. Não se engane, não se engane. Esses são classificados que não herdarão o reino de Deus. Isso não é talvez, isso é taxativo, isso é direto, isso é objetivo. Os idólatras, aquelas pessoas que possuem estátuas, não importa o vocabulário que as pessoas usam, que estão dizendo: eu não adoro, é só um tipo de respeito, é uma veneração, é uma admiração, não é só uma lembrança. Não tem desculpa com os tipos de justificativa ou de palavras que queira usar. Pode dar os adjetivos que quiser. Não se engane, os idólatras não herdarão o reino de Deus. Outro da lista, os adúlteros. Aquelas pessoas casadas que são desleais ao seu cônjuge. Aquelas pessoas que têm relações, intimidades fora do casamento. Não se engane, não se engane. Não é talvez. Não
herdarão o reino de Deus e de Cristo. É um peso nesta palavra. Os efeminados. Vindo do grego, essa palavra efeminado significa a parte macia do relacionamento. Nos nossos dias é conhecido como o homossexual passivo, aquele que faz a parte de mulher no relacionamento. Podem falar o que quiserem, pode ensinar, pode explicar, pode a mídia querer ensinar, jornais, revistas, podem vir professores, pedagogos, cientistas, pessoas muito hábeis, PhD, para falar em famílias. Não importa o que queiram traçar sobre isso, apontar e esmiuçar. A palavra de Deus é bem clara como uma luz do dia. Ninguém vos engane, ninguém vos engane. Esses tais não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas. Sodomitas, vindo do grego, é aquele que no relacionamento homossexual faz a parte de homem. É o homossexual ativo. Tantos esses, olha, os homossexuais, os sodomitas, os efeminados, como todo este grupo, estão enquadrados numa mesma categoria, no mesmo padrão de condenação. Todos eles, numa mesma categoria, junto com os adúlteros, com os impuros, com os idólatras, com os que vêm adiante, os ladrões, aquele que consegue subtrair, tirar o que não lhe pertence, o que pertence aos outros. Ele consegue ter aquilo que não lhe pertence, que não é seu. Não importa se está usando a lei, se está usando legislação, se está tirando aquilo que não lhe pertence, ainda que seja por esperteza, para Deus, diante de Deus, isto é roubo. E a Bíblia diz: não vos enganeis, não vos enganeis. Tem mais aqui os avarentos. É aqueles que querem mais do que lhe é direito a si mesmo. Ele tem o seu direito, mas não está contente com o dele, quer o que pertence aos outros. Querem invade o que os outros têm, para que de alguma maneira possa tirar do outro para si. Esses são os avarentos, os gananciosos. Não herdarão o reino de Deus. Os bêbados estão no mesmo nível de todos esses. Essa palavra é uma palavra pesada, mas é uma palavra de Deus. Os maldizentes aqui são caluniadores, não são os fofoqueiros. Fofoqueiro também é um pecado grave, mas o caluniador é mais ainda, porque está atribuindo crimes e condutas horrendas a pessoas inocentes. E depois diz: mas eu não sabia, foi isso que eu ouvi, e passou para frente. Essas pessoas maldizentes têm um peso da palavra do Senhor aqui, não herdarão o reino de Deus. E o último, os roubadores. Esses roubadores aqui vêm do grego como os saqueadores. São aqueles que invadem propriedade privada e propriedade pública para roubar. Invadem supermercados, quebram lojas, invadem loja, roubam fios de cobre, roubam material de prefeitura, de governo estadual, de governo federal, quebram agências de banco, vidro, invadem fazendas. Essas pessoas cairão na angústia do rico. Cairão na angústia do rico. Mas eu termino com o versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: mas foste alguns de vós, tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados,
mas fosse justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Jesus continua salvando, Jesus continua perdoando, Jesus continua purificando e nos lavando no seu sangue, e o Espírito Santo nos dando uma nova natureza de vida, para não irmos para a perdição por causa disso, mas para herdarmos o reino de Deus e de Cristo. Que Deus abençoe em cada coração esta mensagem. Amém.